Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez. Bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao módulo de conhecimentos iniciais de informática de nosso curso. Esse módulo agora já nós estamos enfrentando, nós vamos agora para o vídeo número 2, o vídeo que explica como funciona o computador. Também há esse módulo no seu material de apoio, a gente vai falar sobre isso já já. Então vamos lá para o nosso Conceitos iniciais de informática, vídeo número 2. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver agora o funcionamento do computador. Vamos conhecer os conceitos sobre os principais componentes do computador, como a CPU, o processador, o conceito de memória, tanto a memória principal quanto as memórias auxiliares. Nós vamos também ver sobre dispositivos de entrada e saída, vamos conhecer o conceito de barramentos e vamos também saber sobre a placa-mãe. Esses são os componentes principais do computador, são aqueles que formam de maneira básica, de maneira, vamos dizer assim, mais simples possível o seu computador. Claro que a gente, nesse módulo de conhecimentos iniciais de informática, nem tanto, mas no módulo de hardware, a gente aborda com muito mais detalhamento cada um desses componentes. Mas vamos conhecer quem são eles. Como funciona o seu computador? A gente acha que o computador funciona simplesmente assim, digita no teclado, aparece na tela como se fosse uma máquina de datilografia, caso alguém lembre ainda do que é uma máquina de datilografia. Digitei e apareceu. Não é assim não. Existem vários componentes, existem vários processos envolvidos aí. O primeiro deles é chamado de entrada dos dados. A entrada dos dados ela acontece quando o usuário insere um dado no computador, seja por meio do teclado, seja por meio do mouse, seja por meio da webcam, de uma câmera qualquer. Então, quando você coloca dados dentro do seu computador, a gente chama isso de entrada. Digitar uma letra é fazer entrada de dados, ok? Esses dados eles passam pelo centro nervoso do seu computador e esse centro nervoso do seu computador dá um sentido a esse dado. Esse dar um destino, dar um sentido, entender o dado é o que nós chamamos de processar o dado. Então, a atividade do processamento consiste em calculá-lo, consiste em compreendê-lo, consiste em contextualizar o dado. O dado entrou, ele é só um dado. Então, ele vai passar por uma etapa chamada processamento e aí ele se transforma numa coisa mais importante. Depois de processado, esse dado ou informação, como queira chamar, passa por um processo chamado armazenamento. É necessário guardá-lo, porque simplesmente digitar, fazer o processamento e jogar na tela não seria suficiente, porque afinal de contas, ao jogar na tela, aquilo fica por minutos ali na tela. Segundos, minutos são uma eternidade para o computador, então aquela informação teve que ser guardada antes. Entrada, o usuário faz quando coloca no computador um dado. Processamento é o que o computador no seu centro nervoso faz. Armazenamento é o que o computador faz, guardar aquele dado para poder usar posteriormente. E finalmente acontece a saída do dado. O dado é apresentado, é devolvido ao usuário e isso acontece normalmente na tela, no monitor. Mas pode acontecer em outros equipamentos também, como a impressora, se você quiser que o dado, a informação saia no papel. Ok? Então, entrada, processamento, armazenamento e saída. 4 etapas, 4 procedimentos que acontecem dentro do seu computador, graças a certas partes que a gente vai conhecer agora. Como é o seu computador por dentro? Essa é a pergunta que é respondida por este desenho, esse esquema aqui. Todo computador tem uma CPU, todo computador tem memórias, memória principal, memória auxiliar, e todo computador tem dispositivos de entrada e saída, os chamados periféricos. Periféricos de entrada e saída a gente vai ver mais adiante nesse mesmo vídeo. E todos esses componentes do computador são ligados por meio de uma estrada chamada barramento. Na verdade não é um só. O seu computador é formado por diversos barramentos e são estradas que conectam o seu computador, conectam os componentes do seu computador. Ok? Vamos saber quem é quem? O que é a CPU? CPU é uma sigla que significa Unidade Central de Processamento. É o cérebro do seu computador. Tudo o que acontece no seu computador necessariamente passa pela CPU. É a CPU quem processa os dados no seu computador. Então, o processamento, a compreensão do dado, a contextualização do dado, os cálculos que são feitos com aqueles dados são responsabilidade da CPU. A CPU realiza o processamento das informações, ok? A CPU hoje em dia é fabricada num equipamento, na forma de um equipamento chamado processador.
ou microprocessador. Quer dizer, se você for numa loja comprar uma CPU, você não vai comprar uma CPU. Eu quero comprar uma CPU. Não, você não vai comprar uma CPU. Até na aula passada, no vídeo passado, eu mostrei que muita gente chama o gabinete de CPU, certo? O gabinete, aquela caixa onde estão as peças do computador, efetivamente, num computador desktop, as pessoas chamam aquilo de CPU. Então é capaz de, se você chegar numa loja e disser, eu quero comprar uma CPU, querendo comprar isso aqui, eles vão te dar um gabinete. É muito comum que cometam esse erro. Mas CPU é o cérebro da máquina, é o componente mais importante do computador. E hoje quem faz esse papel, quem desempenha esse papel, é o processador. Aqui está ele. A despeito dos dedos e unhas sujos que essa pessoa tem, ela está segurando um processador, um microprocessador ou simplesmente processador. É o nome que se dá a esse equipamento que está sendo aí apresentado. Ele, uma vez instalado no computador, ele vai atuar como cérebro do computador. Portanto, o microprocessador ou simplesmente processador é o cérebro da sua máquina. É a parte mais importante do seu computador, né? Muita gente diz assim, mas João, peraí, quer dizer que processador e CPU são a mesma coisa? A resposta é meio que sim e não, certo? Processador é o equipamento, essa coisa que a gente viu na foto que estava sendo segurada por dedos sujos. Isso é um processador, você compra um processador na loja. Agora, quando ele é instalado no computador, ele atua como uma CPU. CPU é uma ideia, é como se CPU fosse uma função, e processador é o agente dessa função. Então, presidente da República é uma função, ela vai ser desempenhada por alguém de carne e osso, certo? Ela vai ser desempenhada por algum integrante da espécie Homo sapiens ou mulher sapiens, também, não importa. Então, na hora que você separa, eu não posso dizer que, por exemplo, fulano, que está atualmente como presidente, ele é presidente da República, ele está presidente da República. Então, CPU é uma ideia, é uma função, é a função descrita por coordenar o computador. Quem coordena todo o computador é a CPU. E quem faz esse papel hoje é um processador. Você pode comprar um processador mais rápido, você pode comprar um processador mais lento, de um modelo tal, de um modelo tal. Então, CPU e processador não são a mesma coisa. Mas CPU é a função, processador é o agente, aquele indivíduo, o ator, o indivíduo que vai desempenhar a função do CPU. Nas provas, eles não colocam diferença. Na maioria das provas, eles tomam como sinônimo CPU e processador, você não tem que se preocupar muito com isso, ok? Estou sendo muito preciosista, eu estou sendo muito preocupado com o verdadeiro conceito, ok? Então, CPU, tranquilo, o cérebro do computador, o centro nervoso do computador, né? O que são memórias? Vamos trabalhar com as memórias agora. O que são memórias? Não esquece, isso é muito fácil e é justamente para não esquecer. Memória é para não esquecer, certo? Todo equipamento que tem a função de armazenar informações é uma memória. Memórias não fazem cálculos, memórias não processam, memórias só armazenam. Então o verbo associado à memória é armazenar. Armazenar informações é tarefa das memórias, ok? Nós temos vários tipos de memórias. Temos a memória principal ou primária e nós temos a memória secundária, memória auxiliar, memória secundária. São os dois principais tipos, não é nem tipo, as duas principais classificações, as duas principais hierarquias de memória no seu computador. Algumas memórias são classificadas como memórias principais, algumas memórias são classificadas como auxiliares, ok? O que é a memória principal? A definição de memória principal é muito simples. Memória principal é aquela sem a qual o computador não vive. O computador não trabalha. Se não tiver memória principal, ele não funciona. Tá? Então, hoje em dia, a gente costuma dizer que as memórias principais, ou a memória principal, ela serve para armazenar informações dos programas que estão em funcionamento no computador naquela hora. Por exemplo, você está me assistindo neste momento. Tem um programa aí atrás. Tem um navegador, você está na internet assistindo ou está vendo um player de vídeo aí e está me vendo. Esse programa está em funcionamento. Essa minha imagem, esse fundo branco, meu rosto, minha camisa, tudo isso que você está vendo, essas letras que estão aqui do lado, tudo isso está na memória principal do seu computador. Nesse momento está em funcionamento na memória principal do seu computador. Tudo isso está sendo armazenado na memória principal do seu computador.
ok? Ah, mas esse vídeo eu posso guardar esse vídeo para depois. Aí é outra história, certo? As memórias principais não têm a obrigação de guardar informações para a posteridade, guardar informações para sempre. Se você quer uma memória que guarde informações para sempre, eu quero guardar informações, salvar uma informação aqui e guardar para amanhã e guardar para depois de amanhã. Você não vai usar uma memória principal. Isso é trabalho para outro tipo de memória, para uma memória auxiliar, ok? Então, hoje em dia, a memória principal ela é predominantemente formada por um tipo específico de memória chamada memória RAM. A memória RAM é uma memória rápida e uma memória que só guarda informações enquanto houver energia elétrica alimentando o computador. Então, a memória RAM ela é uma memória volátil, ela é uma memória que perde informação, perde conteúdo quando brinca desligada. A memória RAM é vendida na forma dessas placas aí, placas pentes de memória, placas com circuitos, tá? A memória RAM ela é uma memória volátil, ela perde conteúdo quando o micro é desligado, ok? É uma informação que você precisa saber agora. A gente vai discutir num módulo de hardware, caso o seu concurso peça hardware, você vai ter que estudar. No módulo de hardware, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão, ok? E o que são as memórias auxiliares? A principal é aquela que guarda informações enquanto eu estou usando. A principal é aquela memória que guarda informações que estão na minha tela. Quando eu estou digitando um texto, aquele texto está na memória principal. A memória auxiliar é aquela memória que guarda informação para sempre. Elas são dispensáveis. Nenhum computador precisa delas para funcionar. Sim, se o computador não tiver disco rígido, ele consegue funcionar. Se o computador não tiver pendrive, ele consegue funcionar. Então, as memórias auxiliares são memórias dispensáveis e elas são usadas para o armazenamento de dados permanentemente. Se você quer armazenar alguma coisa para amanhã, para depois de amanhã, quer salvar uma informação para poder recuperá-la adiante, você vai usar uma memória auxiliar para isso, certo? Existem pendrives, discos rígidos, cartões de memória, fitas magnéticas, CDs, DVDs, os antigos disquetes, todos eram memórias auxiliares, memórias secundárias. Se serve para armazenar informação, é memória. Se serve para armazenar informação para sempre, por um tempo indeterminado, é memória auxiliar. Se só serve para armazenar informação enquanto o micro está ligado, só para funcionar, é memória principal. Então, nós temos aqui o exemplo do pendrive, é uma memória auxiliar. Nós temos aqui um exemplo de um disco rígido, também memória auxiliar. Os cartões de memória das máquinas fotográficas digitais também são exemplos de memórias auxiliares, ok? Então, com isso a gente já tem mais dois componentes, a memória principal ou memória RAM, as memórias auxiliares, memórias permanentes. Dispositivos de entrada e saída são o quê? Os dispositivos de entrada e saída ou periféricos. Eles são aqueles dispositivos que permitem que a gente, usuário de carne e osso, consiga se comunicar com o computador, certo? Dispositivos de entrada são aqueles que nos permitem fazer os dados entrarem no computador. Teclado, mouse são exemplos de dispositivos de entrada, né? Você tem dispositivos de saída, são aqueles que permitem que os dados, as informações saiam de volta para a gente. O monitor, a caixa de som pela qual você está me ouvindo, o monitor pelo qual você está me vendo, o projetor, impressora, tudo isso é dispositivo de saída. Os dispositivos híbridos, ou também chamados dispositivos de entrada e saída, eles têm mão dupla. Eles permitem que a gente insira informações do computador, fazendo a entrada, e também que a gente receba informações do computador, no caso, chamando isso de saída. Então, dispositivos híbridos são aqueles dispositivos que fazem entrada e saída de informações, certo? Eles são mão dupla. Esses equipamentos são genericamente conhecidos como periféricos. Periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos híbridos ou periféricos de entrada e saída simultaneamente são os nomes que nós damos aos dispositivos de entrada e saída, ok? E o teclado é um exemplo, né? O mouse é um exemplo, ambos de entrada. A webcam, que permite capturar imagens, é um exemplo também de entrada. Nós temos um monitor, que é um exemplo de dispositivo de saída, faz a informação sair. Nós temos o projetor, que é um dispositivo de saída, porque faz a informação sair na forma de projeção, né? E nós temos a impressora, que também é um dispositivo de saída, tá? Periféricos de entrada e saída. Nós vamos discutir um pouco mais sobre eles no conteúdo de hardware. A gente vai discutir bastante sobre os dispositivos e algumas características que você precisa conhecer sobre eles também. Portanto, dispositivos de entrada e saída também ok. São todos aqueles dispositivos que servem de interface, permitem que eu me comunique com o computador e que ele se comunique comigo. Isso são os dispositivos de entrada e saída, certo?
Vamos agora para os barramentos, aquelas estradas azuis que estão ali no meio, barramentos. Barramentos são vias de comunicação, são estradas por onde os dados trafegam dentro do computador. De um componente para o outro, da CPU para a memória principal, da memória principal para o disco rígido, do disco rígido para o monitor, do teclado para a CPU, qualquer que seja a comunicação, ela é feita por meio de estradas chamadas barramentos, certo? Barramentos são linhas de transmissão, são fios. Linhas de transmissão metálicas que transmitem energia elétrica. A energia, os dados que trafegam dentro do computador são energia elétrica, como a gente vai ver no próximo vídeo. E essas linhas de transmissão existem dentro do que nós chamamos de placa-mãe do computador. O que é a placa-mãe? A placa-mãe de um computador é a principal placa de circuitos de um computador. O principal equipamento informático de placa de circuitos, onde eu vou encaixar todos os demais componentes do computador, é chamado de placa-mãe. Um exemplo da placa-mãe está aqui. Isso é uma placa-mãe. Eu vou encaixar na placa-mãe diversos componentes, né? Então eu vou pegar aqui a foto da próxima placa-mãe, está aqui, ó, uma placa-mãe. O que é que a gente faz nesta placa-mãe? Bom, a gente vai poder aqui inserir a CPU, ela vai ser conectada aqui, a memória principal vai ser conectada nessas fendas, nesses slots aqui, a memória principal na forma dos pentes que a gente viu na foto. Se eu for encaixar uma outra placa de vídeo aqui, eu vou encaixar, o disco rígido vai ser encaixado aqui, e aí vai, teclado e mouse são encaixados aqui. Então a placa-mãe nada mais é do que um grande conjunto de encaixes, onde os outros componentes serão plugados, onde os outros componentes do computador serão devidamente encaixados, ok? Então, nosso computador tem como centro físico aí, onde eu encaixo tudo, a placa-mãe. E os barramentos são estradas que estão aqui, ó. A gente não vê, mas existem estradas ligando aí os vários componentes do computador. Essas estradas são chamadas de barramentos, ok? Você não os vê, mas você sabe que eles existem, tá? Então, nós finalizamos aqui sabendo que são barramentos, são as estradas que existem e que conectam os demais componentes no computador, ok? O material de apoio que você acompanha aí, o material de apoio, você vai no capítulo de conhecimentos iniciais, você tem lá os tópicos iniciais, se pegar os tópicos do capítulo, horrível, os tópicos recentes, os tópicos posteriores estão aí no capítulo de conhecimentos iniciais. Tem um tópico só sobre o funcionamento do computador, entrada e saída, e as questões propostas você vai responder as questões de 6 a 10. Um detalhe, esse pegar os tópicos do capítulo, me perdoe pela falha terrível, são os tópicos seguintes, que eu deveria pegá-los para descrever aqui para vocês quais são os tópicos seguintes. Se não me engano, tem 2 ou 3 tópicos seguintes aí que falam sobre o funcionamento do computador, que falam justamente sobre o assunto deste vídeo, que se estendeu um pouco demais da conta, na minha concepção. Então, pega os tópicos do capítulo, os tópicos seguintes, nós já vimos os 3 primeiros no vídeo 1, pega os tópicos seguintes desse vídeo e responde às questões propostas 6 a 10. Leia o material didático que acompanha, ele é bem completo, ele vai trazer muita informação além dessa do vídeo que eu trouxe, e vá para as questões propostas 6 a 10 para saber se você aprendeu direitinho, ok? Com isso a gente finaliza mais um vídeo, a gente se vê no vídeo 3 de conhecimentos iniciais de informática, que é onde nós vamos entender bits, bytes e todos os outros nomes que acompanham esses conceitos. Um abraço e até lá!